Olá, senhores, sejam novamente bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre uma declaração do presidente da Febraban, Isaac Sidney, no lançamento de um plano do governo federal que se chama Minha Casa Verde e Amarela. É um Minha Casa Minha Vida com outro nome, tá? Para falar que não é o mesmo plano de governo, mas é a mesma coisa, tá? E nessa reunião solene participou o presidente da República, o Isaac Sidney, aquele que já esteve aqui no canal, conversou com a gente sobre a margem, que é o presidente da Febraban, ex-funcionário do Banco Central por muitos anos. E nessa declaração, assim, foi uma boa declaração. Foi uma boa declaração. Mostrou em poucas palavras a sintonia do governo federal e das relações bancárias, das instituições bancárias e principalmente as boas relações entre o Congresso Nacional, em específico, vamos falar ali a Câmara dos Deputados, né, e as instituições bancárias. O fato é que aquele mesmo representante dos bancos, em que teve aqui no canal e falou que não há possibilidade da suspensão, porque a suspensão é uma quebra de contrato, que os bancos não podem tomar esse prejuízo. Em seu discurso, que foi até belo o discurso, foi bom, ótimo discurso, e que eu concordo, a economia tem que ser fomentada, ele deixou bem claro que o banco não teve dificuldade nenhuma durante esse período de pandemia. Por favor, assista o vídeo até o final e veja o discurso dele. E agradeceu ao Banco Central por sua imediata atuação em dar liquidez aos bancos. Agradeceu que o governo federal deixou os bancos com robustez para encarar a crise. Deixou o banco forte, gordo, poderoso. Ok. Não tenho nada contra o que foi dito por ele. Nada. Tá? Pelo contrário, eu concordo plenamente que sim, tem que se fomentar a economia, deu tudo certo, tá ok, o Brasil apresentou bons sinais com relação à economia, que os bancos estão amplamente satisfeitos com o governo federal, ótimo. A questão que eu quero trazer para vocês aqui é a seguinte: o aposentado, pensionista que está aí brigando pela margem, que está aí lutando pela margem, que está lutando pela suspensão dos consignados, esses não tiveram qualquer ajuda. No discurso dele, ele mencionou de forma ampla as ajudas essenciais que tiveram, que foi feita. Ele mencionou que houve um aumento de procura de crédito de 40%, e nesses aí principalmente estão incluídos os aposentados. E nada foi feito até agora. Eu quero que você olhe, tome suas próprias conclusões e veja. Parabéns para o governo que está olhando para a economia. Mas será que ele está olhando afinco para todas as classes da mesma forma? É isso que eu quero que você veja. Veja o depoimento do Isaac Sidney. Ele é o presidente da Febraban, ele representa os bancos. Veja a relação dele com o governo federal e com o Congresso. Vamos ser mais específicos, com a Câmara dos Deputados. Tá bom? Então assista e veja. Uma das funções desse canal, eu digo e não nego para ninguém, é para trazer informações para você, brigar e deixar você ciente e consciente do que está acontecendo. Então assiste aí, que eu acho que vai ser de grande valia para você ver esse depoimento aí do Isaac Sidney. Tá bom? Obrigado. Talvez valha a pena rapidamente mencionar 3 grandes frentes de atuação coordenada. A primeira delas foi uma frente de atuação do Banco Central. O Banco Central foi ágil, o Banco Central foi eficaz, foi eficiente, proveu liquidez, manteve o setor bancário capitalizado para irrigar a economia. Aqui eu dou o testemunho de um trabalho excepcional do ministro Roberto Campos Neto. Isso se deu, houve muita demanda por crédito, os dados que nós dispomos nos mostram que a demanda por crédito no período mais severo da pandemia subiu entre 5 a 10 vezes mais do que períodos normais. Isso se deu em razão da incerteza
que nos pegou a todos da noite para o dia. A segunda frente que eu menciono é uma frente de transferência de renda e também de programas de manutenção do emprego. Foi uma frente muito importante. Eu diria aqui que houve uma combinação muito engenhosa. De um lado, a necessidade de proteger as famílias, de proteger as pessoas, e de outro lado, um instrumento para manter a economia viva, para que nós pudéssemos, então, mais à frente, enxergar a retomada que estamos enxergando agora. Os números dos programas emergenciais, dos programas de manutenção de emprego, são absolutamente superlativos. Aqui eu quero fazer um registro do trabalho excepcional, profissional, do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que soube resgatar o papel social dessa grande empresa formada por grandes brasileiros. Outro programa também muito importante foi o programa emergencial de manutenção de emprego. Nós já tivemos mais de 11 milhões de empregos que foram mantidos. Algo inédito quando nós comparamos com outras economias. E a terceira frente é uma frente que toca o setor financeiro. A frente de crédito. O setor bancário, presidente, não faltou ao país. Nós não faltamos ao Brasil. Nós concedemos 1,5 trilhão de reais de crédito. Só em novos créditos foram 1 trilhão de reais. Isso mostra a nossa sensibilidade, mostra o nosso compromisso, o nosso sentimento de brasilidade com esse país que precisa ter uma retomada rápida da economia. O comportamento do nosso mercado de crédito fluiu. Nós já temos agora patamares pré-crise. O Brasil foi um dos poucos países do mundo em que o crédito cresceu durante a pandemia. Para as empresas com recursos livres, os bancos concederam 45% a mais de crédito, quando nós comparamos com o mesmo período do ano passado. Portanto, mais uma vez eu enfatizo, nós do setor financeiro e bancário não faltamos para com o nosso compromisso de soerguer a economia brasileira. Os bancos brasileiros também se engajaram nos programas de crédito do governo. Aqui eu quero ressaltar o discernimento que o governo teve ao compartilhar risco de crédito. Era muito complicado que os bancos assumissem o risco de crédito da economia, isso não poderia ingressar nos balanços dos bancos. Os bancos precisavam continuar saudáveis, robustos, resilientes, para que tivéssemos uma retomada mais rápida, mais célere da economia. E o programa Casa Verde e Amarelo vem exatamente em linha com que o governo federal, o Congresso e a sociedade, de forma coordenada, vem atuando desde o início. Eu quero aqui cumprimentar de forma muito especial o ministro Rogério Marinho por essa iniciativa louvável. É uma iniciativa que vai nos colocar no patamar de transição. A construção civil é um setor importantíssimo e nós precisamos prestigiar esse setor que emprega, é um setor que tem uma capacidade de multiplicar, de alavancar do ponto de vista da economia. Portanto, agora estamos numa outra fase, numa fase de buscar investimentos, de coordenar investimentos públicos e privados para que o Brasil possa retomar. E o setor bancário, em relação a esse programa Casa Verde e Amarelo, nós fomos procurados pelo ministro Rogério Marinho. Há um fundo que é o Fundo de Desenvolvimento Social. Esse fundo tinha recursos que não estavam sendo utilizados, cerca de 500 milhões de reais, e os bancos se dispuseram a fazer uma doação das suas cotas desse fundo para poder fazer frente ao programa de regularização fundiária e de melhorias e de reformas para a população de baixa renda. O foco aqui é um foco, de um lado, proteger as famílias mais vulneráveis e, de outro lado, atrair investimento para que nós possamos ter uma retomada mais célere da economia. Eu quero aqui de público, ministro, dizer que Vossa Excelência já tem um de acordo dos bancos para que possamos fazer, então, a doação das cotas no valor equivalente a 500 milhões de reais para regularização fundiária e para melhorias e reformas. Com isso, eu encerro aqui essa fala, dizendo que nós estamos no outro cenário, o setor bancário está muito otimista com o país, nós precisamos agora entrar numa fase de reformas estruturais, o Congresso tem feito uma contribuição muito grande, e nós precisamos caminhar, e o Brasil precisa que nós caminhemos juntos, governo,
Congresso e sociedade. Muito obrigado. O meu nome é Rosimeire Lopes Vasconcelos, sou aposentada por invalidez, tenho o lúpus eritematoso sistêmico, tive uma trombose muito séria e precisou amputar minha perna esquerda. E fiquei diabética, pressão alta, e gostaria de pedir ao presidente que, por favor, nos conceda uma liminar, os 5% para fazer um empréstimo consignado, que ele pode fazer essa lei, esse projeto de lei, essa lei, essa medida provisória, porque tenho 3 filhos, 2 estão desempregados, então da minha pequena aposentadoria, além de comprar meus remédios, alimento, ainda estou tendo que ajudar meus filhos, meu neto, de 5 meses, vai fazer 5 meses, agora dia 30. E eu gostaria que o senhor presidente, por favor, nos ajudasse, a nós pensionistas e aposentados do INSS, porque precisamos muito. Muito obrigada.